Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Vasconcelos e esse é um vídeo sobre o visto de estudante para o Canadá. Eu tinha dito no último vídeo que eu postei nesse canal que eu ia mostrar para vocês os processos, né, as etapas que eu tô passando para ir para o Canadá como estudante, né, como estudante solteira e sem um acompanhante. Isso foi, acredito que em junho do ano passado que eu postei esse vídeo, né, mostrando algumas coisas que eu comprei, alguns planejamentos que eu tinha, etc. Falando sobre alguns detalhes sobre a minha viagem, e hoje eu resolvi trazer o vídeo do visto do Canadá, ok? Eu acho que eu não encontrei tantos vídeos assim mostrando todo esse processo do visto de estudante canadense, principalmente atualizado, né? Talvez tenha, mas não atualizado. Agora eu estou em 2025, caso você esteja vendo esse vídeo do futuro. Então eu resolvi trazer para vocês o processo que eu passei, né? Para fazer um programa tô indo fazer um programa de 2 anos, vou passar 2 anos lá no Canadá no mínimo. E como é que funcionou, quais foram as documentações, quanto tempo que demorou, né, valores e etc. Então vou falar para vocês tudo que eu precisei fazer, tá? Então, começando, gente, como eu falei para vocês, eu gravei esse vídeo em junho, então faz muito tempo. Quando eu fechei que eu queria ir para o Canadá, eu fechei em março do ano passado, 2024, e eu marquei para eu começar o meu programa em março também desse ano. Então foi um ano de espera, né? Um ano de tempo, porque eu achei que eu precisava de tempo para fazer tudo com calma. Eu não queria fazer nada correndo, eu não queria fazer nada assim, tudo ao mesmo tempo, porque eu achava que eu poderia acabar me passando de algum detalhe importante. Uma decisão como essa, principalmente eu indo como solteira, poderia impactar muito. Então eu queria ter um bom espaço de tempo. E como vocês podem ver, só agora que eu comecei de fato o processo do visto. Então, assim, na verdade, talvez eu precisasse de mais tempo, porque no final das contas eu tô de fato dando andamento a esse processo do visto agora. Meio que daqui a 3 meses, 4 meses, eu vou precisar estar viajando, gente. Teve uma mudança, né, no tempo que eu vou precisar ir pra lá. Na verdade, eu vou estar indo em abril, não em março. Mas, tipo assim, acabou ficando um curto espaço de tempo pra eu fazer diversas coisas que eu achei que eu ia poder fazer com calma. Por quê? E aí é que vem a questão. Se você vai fazer visto de estudante, procure saber quanto tempo que a sua universidade demora para mandar a tal da carta da confirmação. Porque o visto só pode ser tirado com essa carta. E no caso da minha universidade, e eu acho que provavelmente também deve ser o caso de outras também, eles demoram, tipo assim, eu só fui receber essa carta, gente, no final de outubro, já para novembro. Então, deixa eu ver, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então foram 8 meses de espera por essa carta. Foi muito tempo, né? Então procurem saber logo de praxe, assim, que eu acho que isso também... Eu queria ter sabido isso antes para poder ter planejado ainda melhor. É muito tempo. Então, assim, se você decidir ir e você colocar um espaço de tempo de, digamos assim, 8 meses nem dá, porque tipo, ia ficar tudo ao mesmo tempo. Você precisa colocar com um bom espaço de tempo, porque senão você vai ficar com tudo mais corrido ainda, né? Eu fiquei bastante frustrada com isso. Várias coisas que eu queria já ter engatilhadas, já feitas, eu não pude fazer porque eu fiquei dependendo desse maldito visto. Então, você não vai querer comprar passagem sem saber que você tem um visto mesmo, ou sem pelo menos estar próximo de tirar o visto, já ter pelo menos colocado a documentação, porque você fica com medo de ter algum BO e você perder o preço da passagem. A passagem não é barata, né? Não dá pra você receber o dinheiro todo de volta. Então, tem essas questões. Então, você sem passagem, você não tem a data que você vai chegar. Sem a data que você vai chegar, você não tem como você fechar moradia, porque as pessoas querem saber, você precisa para fechar moradia, eles querem saber a data que você vai entrar e a data que você vai sair muitas vezes. Então, tudo fica dependendo disso. Então, o mais importante é essa questão do visto. Então, como que tá funcionando agora que eu estou dando andamento a isso?
vamos lá. Depois que você recebe essa maldita carta de confirmação, você vai poder começar o processo do visto. Eu pude... algo que foi bom nesse processo foi ter começado a procurar alguns documentos já com antecedência, para quando eu pudesse entrar eu já estar com todos eles em mãos. Mas não adiantou tanto assim, porque tem alguns documentos que precisam ser recentes, você precisa tirar, tipo assim, próximo do momento em que você vai aplicar para o visto. Por exemplo, a questão da documentação financeira, né? Eles querem os seus 3 últimos contra-cheques ou 3 últimos contra-cheques de quem estiver patrocinando a sua viagem. Então não dá para você tirar com antecedência, você precisa ficar esperando para poder tirar. Então, e às vezes ainda demora, porque se for algo que você precise pedir para sua empresa ou precise pedir para o seu banco, eles demoram um pouco até te dar isso muitas vezes. Então isso também acaba influenciando um pouco. Então, quais foram as documentações que eu precisei correr atrás, né? Eu precisei preencher um formulário preliminar, que é um formulário com os meus dados, algumas coisas que eles perguntam, né? Que é um formulário padrão lá do visto, do consulado. Eu precisei de uma foto 3x5, né? Digitalizada, com fundo branco, né? Sem sorrir, orelha à mostra e de boa qualidade, né? Então eu fui lá, tirei essa foto e tudo mais, mandei ela digitalizada. Mas dependendo se você tiver na mesma cidade do seu consulado, se tiver com o seu despachante pessoalmente fazendo isso, pode ser que ele queira impressa. Mas a minha foi digitalizada porque eu fiz tudo enviando os documentos pela internet para ele. As cópias das páginas principais do passaporte atual e anteriores, incluindo vistos e carimbos relevantes. Cópia simples do RG frente e verso. E aí é que tá a questão, porque esse RG frente e verso, ele precisa ser um RG recente, não pode ser um RG, por exemplo, de mais de 10 anos. Eu tinha um RG de mais de 10 anos, né? Eu tava com um RG muito antigo. Então isso é um detalhe muito importante, porque se você tiver com bastante tempo de sobra até o momento de você entrar com visto, corre logo para fazer um novo RG. Foi isso que eu fiz, eu já entrei logo no site do governo para agendar, para fazer um novo RG, e fiz um novo RG. E aí, quando eu tava com ele pronto, novo, enviei para a minha agência. E uma carta de intenção explicando um pouco sobre a vida no Brasil, objetivos da viagem, deixar claro que há necessidade de retornar ao Brasil após a viagem. Essa carta de intenção, vamos lá. Você pode encontrar vídeos no YouTube explicando como escrever essa carta de intenção, com alguns exemplos e tudo mais. Foi isso que eu utilizei para saber mais ou menos o que eles querem escutar. O consulado, eles não querem, por exemplo, escutar que você quer ficar lá. Eles querem escutar que você tem planos de voltar para cá, tá? E tem mais alguns detalhezinhos que você precisa fazer. Então você tem que fazer essa carta em português e em inglês, tá? Para mim foi fácil, porque para quem já conhece o canal, eu sou professora de inglês, o meu nível de inglês ele é muito alto, né? Ele é nível C2, que é o nível mais alto que você pode ter enquanto não nativo da língua. Então para mim foi tranquilo escrever, né? Eu precisei consultar algumas coisas, mas eu escrevi a carta eu mesma e foi ótimo, porque assim eu pude escrever exatamente como eu gostaria, com a melhor redação, da melhor forma possível, da forma mais clara que eu poderia escrever. Eu demorei alguns dias ali para poder deixar ela perfeita e fiquei bem satisfeita com o resultado. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo para eu trazer como que eu escrevi essa carta, tá? O que eu coloquei, como que eu redigi. Eu leio ela para vocês terem uma base. E deixar claro que a intenção, necessidade de retornar ao Brasil após a viagem, tá? Até colocaram aqui. Precisa da documentação financeira, como eu falei, né? Imposto de renda completo, recibo dos 3 últimos contra-cheques, né, de salário que você recebeu. Últimos extratos bancários, mostrando dinheiro suficiente para a viagem. Pode poupança, aplicação ou corrente. Prolabore, essa daí eu não lembro o que é, gente. Pesquisem o que é essa documentação, alguma coisa de trabalhista, tá? Declaração de contador, etc. Ok?
Valor sugerido de comprovação é de pelo menos 1.250 dólares canadenses, que é aproximadamente agora, nesse momento, pelo câmbio, né, que temos agora, 5.600 reais. Para cada mês de estadia. Então não é no total, é 5.600 reais para cada mês que você for ficar no Canadá. Gente, eu queria abrir um adendo aqui que eu esqueci de dizer que eu não declarei todo esse valor, tá, gente? Dificilmente alguém teria esse valor em caixa, mas o que você precisa fazer é, de acordo com o tempo que você vai ficar, você descobrir um valor razoável para toda essa estadia, né? Eu não declarei todo esse valor, mas ainda assim deu tudo certo. Então não precisa se desesperar, mas tem que ter um pouco de bom senso. No caso de patrocinador, carta de custeio. Então, se você tiver alguém que estiver ajudando você financeiramente com a sua viagem, você vai precisar de uma carta dessa pessoa, né? Provavelmente a agência vai mandar, o despachante vai mandar o modelo de como é essa carta, só para você preencher os dados do seu patrocinador e tudo mais, e ele assinar, dizendo que ele recebe bem, que ele vai ajudar financeiramente, ele vai custear a sua viagem. Documentos de vínculo com o Brasil. Então, eles querem que você demonstre que você tem intenção de voltar. Então, eles querem que você demonstre o que te prende aqui no Brasil, né? Então, tudo que tiver de vínculo. Então, certidão de nascimento ou RG de filhos. Eu não tenho, então eu não pude apresentar. Mas, por exemplo, certidão de casamento, carta de aviso de férias da empresa, porque tem gente que tem um emprego, né, fechado aqui. Contrato social da empresa, no caso de empresários, matrícula de cursos em andamento, certificado de graduação de cursos no Brasil, também conta. E foi isso que eu mostrei. Eu mostrei o meu diploma, né, que eu tenho aqui no Brasil. Não tinha nenhuma das outras coisas que pudesse, mas deu tudo certo, né? E vamos lá. Depois disso, documentos da viagem. Cópias de reservas de hotel e aéreo, roteiros, cartas de documento de escola, do curso de intercambistas, etc. Eu não tinha reservas de aéreo nem nada, porque foi com muita antecedência então eu passei só a carta mesmo. Carta de custódia e autorização de menor, isso aí se você for menor de idade. Então aqui não é da universidade, a carta convite é pro caso se você tiver algum parente lá no país, no Canadá, que vai receber você e tem intenção de te receber. Então, provavelmente ele vai ter que fazer uma carta. Não sei muito bem como é essa carta, como que funciona. Provavelmente deve ter um modelo, mas não sei porque não é o meu caso. Então, todos os documentos têm que ser digitalizados e encaminhados em boa qualidade. E aí, no final das contas, quanto é que custa essa brincadeira aí? Eu tinha falado no outro vídeo que eu tinha escolhido a minha agência porque eles não iam cobrar despachante, valor de despachante, né? E é uma mentira, porque eu achava que eles não iriam cobrar e eles cobraram. O despachante é a pessoa que vai fazer todo esse processo da burocracia, entrar com seus documentos, é a pessoa que tem conhecimento sobre como que funciona essa questão de consulado e cuida disso para vocês. Geralmente, essa pessoa, ele é um assistente da agência que você vai fazer. Então, é uma pessoa que trabalha fora da agência prestando esse serviço. E eu achei que, no caso da minha agência, não iria ter esse valor. Eu não ia precisar. Eu pensei que era algo incluso dentro do serviço, porque eu perguntei diversas vezes quais seriam os valores que eu precisaria arcar no total, com tudo, né? Óbvio, você precisa ter certeza. E não tinha menção alguma a esse despachante e essa taxa que eu teria que pagar a esse despachante. Fiquei muito decepcionada, muito chateada, mas já tem um vínculo com a empresa, então eles fizeram um abatimento no valor, um bom desconto para mim, mas eu ainda tive que pagar. Então vai depender qual vai ser o despachante, quanto ele vai cobrar. No caso seria R$900, mas eles conseguiram fazer um desconto para mim, eu paguei 700, ou foi 750, não tenho certeza. E a taxa que você paga para o consulado, porque o consulado vai receber o seu pedido, ele vai receber um dinheiro para estar recebendo o seu pedido e dando todo
avaliando o seu pedido. E esse valor é de 235, pelo menos até o momento, né? No momento que estou gravando esse vídeo, é 235 dólares canadenses, que é mais a biometria. E aí essa questão da biometria, você precisa, depois de eles olharem seus documentos e tudo mais, eles vão, se tudo der certo, eles vão pedir a sua biometria e você precisa fisicamente fazer esse cadastro da sua biometria. E eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar isso para mim. Esses valores que eu estou dando não incluem as taxas de serviço e correios da VFS Canada. Tem algum momento, se for o caso, você não morar na mesma cidade que tem consulado canadense, que é o meu caso, você vai precisar mandar o seu passaporte depois pelo correio. E isso vai custar um dinheiro, tá? Não sei ainda quanto é. Gostaria que eles me dissessem, mas acho que provavelmente não tinham acesso a esse valor, porque eles devem ver na hora quanto é que custa e emitem algum boleto, né? Acredito que seja assim. Então é isso. Bom, esses foram todos os documentos que eu precisei arranjar. E aí vem o pulo do gato. Depois que você se aplica para esses documentos, eles demoram um tempo para avaliar, olhar esses documentos e te dar uma resposta, pedir outras coisas de você. Isso aqui não é só isso que precisa fazer, tem outras etapas. Então, bom, continuando. Depois que você entra com essa documentação, eles demoram um certo tempo para começar a pedir as outras etapas. E esse tempo, gente, aí é que tá. Eles dão lá, no meu caso eles deram 11 semanas, 11 weeks, prazo máximo, né, para terminar esse processamento. Mas esse prazo eles podem alterar, então pode estar lá 11 weeks e se acontecer alguma coisa eles podem alterar e aumentar, né? Então não é um prazo fixo, tá? É um prazo que é flexível, então pode mudar. Então essa parte é bem complicadinha, por isso que eu digo para vocês que é bem importante vocês, se vocês tiverem a possibilidade de deixar um bom espaço de tempo por conta desses imprevistos, dessas mudanças que podem acontecer. Bom, e aí passou um certo tempo, eu fiquei morrendo de ansiedade, porque eu entrei com isso, acho que no início de dezembro, com todos os documentos, né? Reuni tudo, mandei com todos os documentos. E quando eu fiz isso, eu só vim ter ter alguma resposta, qualquer coisa, agora, em janeiro. E aconteceu, acho que foi no dia 19 de janeiro que a minha agente entrou em contato comigo dizendo que eles pediram a minha biometria, solicitaram a minha biometria, que é a segunda etapa. Então, quando eles solicitam essa biometria, eles vão dar lá uma data, você vai ter que agendar, né? Quando que você pode ir lá para poder eles fazerem esse recolhimento. Esse recolhimento não é feito pelo consulado, tá? Ele é feito por uma empresa terceirizada que faz esse serviço para o consulado, pelo menos no caso do consulado que eu vou estar indo, que é o consulado de Recife. Eles vão dar uns documentos para você, que você precisa levar no dia, juntamente com o seu passaporte, tá? É tipo uns comprovantes, gente, que eles mandam. Tipo uns 3 comprovantes e você precisa levar o passaporte junto. Também dão uma espécie de formulário que você assina, assim. Uma página você assina, outra você não assina, você tem que levar no dia. Impresso, tá? E aí eu, obviamente, coloquei, né? Agendei para a data mais próxima possível que eu tinha a possibilidade de ir. Então foi daqui a 2 semanas. Inclusive, vou abrir um adendo aqui para vocês entenderem como que tá a minha cabeça ultimamente de ansiedade, gente. Eu achava que era essa semana. Eu não só achava, que eu tinha certeza que era essa semana. Eu fiz as malas. Vocês estão vendo ali? Aquilo ali é a mala que eu fiz, achando que eu ia viajar essa semana. Eu avisei a minha empregadora, tá? Eu avisei a minha empregadora que eu ia precisar faltar, porque eu vou viajar de ônibus, já vou explicar para vocês. Eu avisei a todos os meus alunos que eu precisar faltar, meus alunos particulares. Gente, eu fiz tudo pra no dia eu falar com a minha agente e ela que me salvou, né? Tapas e beijos, eu e essa agência, porque ela que me salvou, dizendo assim, por que você tá indo agora pra passear? Porque é só na semana que vem. E aí foi que eu percebi, eu já tava pronta pra sair da minha casa e chegar lá 3h30 da manhã na rodoviária
de mala e cuia para uma viagem que não ia acontecer. Enfim, perder dinheiro e tudo mais, porque faltei no trabalho, etc. E o que acontece, né? Voltando aqui, eu marquei e resolvi, como eu moro em Salvador, eu tinha algumas opções de lugares que eu poderia ir para tirar esse visto, né? No meu caso, eu vou ter que viajar até esses lugares para poder fazer isso. Se você mora em um dos lugares que já tem consulado, nossa, que inveja que eu tenho de você, porque você economiza tanto dinheiro, gente. Eu preferi pegar, mesmo tendo que passar um dia todo na estrada, eu preferi pegar uma passagem de ônibus e de ônibus para Recife. Escolhi Recife porque moro em Salvador, mais próximo, e porque eu tenho um irmão que mora lá, um irmão mais velho. Graças a Deus, conversei com ele, ele aceitou me receber, né, pelos dois dias e meio, mais ou menos, que eu vou ficar lá para fazer isso. É porque eu quis economizar, gente. A passagem de avião é cara, né? Quanto mais nessa época de janeiro, né? E a passagem de ônibus foi em torno de R$200, 200 e pouco, né? Algumas eram tipo 300 e tudo mais, eu peguei a mais ok, para poder economizar, porque é muito dinheiro que você gasta para poder fazer essa questão do intercâmbio, né? Então, todo o dinheiro que eu puder economizar em prol do dinheiro que eu vou levar e vou gastar com etc e tal, de tudo que eu vou precisar para minha viagem, melhor. Então, eu vou estar indo de ônibus. E aí, o que eu tenho para dizer para vocês? Depois que eu fizer essa questão dessa biometria, não acaba por aí. Se você for fazer um programa mais longo como o meu, se você for fazer, tipo, tem programas que duram 6 meses. Eu acredito que nesses casos, segundo a gente falou, né, que quando é mais curto o tempo, eles não pedem exame médico. No meu caso, são 2 anos, então eu vou ter que fazer esse exame médico. Com o médico credenciado, né, acho que custa, no meu caso, desse médico daqui de Salvador, só tem um cara que faz isso, e custa R$300, tá? A consulta dele, porque o Canadá quer saber se você não tem alguma doença grave, né, que você vai estar indo para lá para estar usando do sistema de saúde deles. Eles não querem isso, então eles fazem essa aferição. Quando é só 6 meses, eles não pedem esse exame, mas eles fazem isso, pedem esse exame depois da biometria, tá? Se tudo der certo, eles pedem. Não costuma ter negações de visto de estudante. Óbvio que nada nunca é 100%, pode por algum motivo acontecer de eles negarem o seu visto, mas costuma ser bem tranquilo o visto de estudante. Se for um visto para trabalho, um visto de outras coisas, talvez seja mais comum que eles neguem, né, o visto. Mas o de estudante costuma ser bem tranquilo, porque os estudantes eles estão indo para estudar e as universidades ganham muito em cima desses estudantes. Isso é algo que eu estou aprendendo com as pessoas que eu estou entrando em contato. Estou entrando em contato com pessoas do Canadá. Desde aqui eu falei que eu ia fazer isso, fazer amizades. Estou fazendo vários amigos virtuais de várias partes do Canadá, mas principalmente focando na cidade que eu vou, que é Vancouver, né? E vamos lá. Depois de explicar tudo isso para vocês, né? Além do exame médico, depois do exame médico, se eles derem o ok, aí você manda o seu passaporte pelo correio ou não, né? Dependendo da sua localidade. E aí eles enviam de volta com o visto carimbado pelo correio também, né? Então esse é o processo do visto. E eu vou mostrar para vocês agora um vlog da minha viagem para Recife. Então eu vou mostrar para vocês como que é lá, tá? Se você for fazer também em Recife, já é ótimo, porque você vai ver onde é o local, você vai ver se é longe, se é perto, como é que funciona a locomoção, enfim, como é que funciona o lugar, o que eles pedem, se tem alguma coisa, etc. Vocês vão poder ver. Eu vou mostrar todo o processo da minha viagem para Recife aqui para vocês, né? Vou fazer um vlog. E espero que vocês gostem, porque o vlog vai estar iniciando provavelmente depois de toda essa explicação que eu estou fazendo aqui para vocês agora. Então, fiquem com o vlog. Oi pessoal, adivinha onde eu tô? Tô na rodoviária aqui de Salvador. São 3 horas da manhã e eu vim de Uber. O meu
meu ônibus está marcado para as 3h30, mas eu acabei descobrindo um pouco tarde que essa empresa de ônibus, a Catedral, ela sempre atrasa, então provavelmente eu não vou sair daqui tão cedo. Tá bem vazio aqui. Vocês podem achar que eu cheguei muito em cima da hora. De fato, eu queria chegar um pouco mais cedo. Mas como meu pai deveria me trazer e tudo mais, enfim, história para outro dia. Ele tinha certeza que chegaria atrasado. De fato, provavelmente vai chegar. Eu acho que acabou sendo tranquilo. Não tinha fila nenhuma na bilheteria, tá muito cedo, não tem quase ninguém no dia, que é um pouco perigoso, então eu não vou gravar muita coisa, tá? E conforme eu viajar, né, eu vou fazendo algumas atualizações pra vocês. Eu tô aqui com uma mochila, uma mala de mão, e provavelmente eu vou ficar aqui um tempo. E é isso. Preciso guardar o celular, mas vou ficar mostrando, né? Vocês sabem, a gente mora no Brasil, então não é legal. E eu vou atualizando vocês conforme o tempo for passando. Pessoal, vocês lembram dessa mala? E agora eu também tenho essa mochila combinando, né? Que eu comprei já pra viagem pro Canadá. E aí você tá pensando, mas por que você não vai economizar a mala e tudo mais? Bom, eu pensei assim, gente, na verdade eu já tô testando se essa mala realmente é resistente, né? Se for pra ela não aguentar 3 dias em Recife, uma viagemzinha besta dessa, aí eu já sei que eu vou precisar arranjar outra mala, né? Porque com certeza ela não vai conseguir sobreviver a 2 anos no Canadá, provavelmente mudando e saindo de um lugar para o outro e dependendo muito de mala. Então, eu já estou aqui testando, né, a capacidade da Bonita, né? Já me acostumei um pouquinho com que cabe, que não cabe, que é muito importante também. E por enquanto ela tá saindo muito bem, tá? Muito bem. Pessoal, não dá pra ver o rosto, tá? Eu tô gravando na cidade. O ônibus chegou às 4h30, mais ou menos, da manhã, né? Atrasou 1 hora. Quase que era deitando, a gente ia ficar do lado de um cara muito esquisito, mas o motorista foi super simpático comigo. É isso que eu digo, né? Sempre seja simpático. Eu tinha sido simpático com ele na bilheteria, então ele me ajudou até a me trocou de lugar, porque o ônibus está vazio e agora eu tô com 2 lugares pra mim. Se não tiver luz de novo, eu tento mostrar pra vocês. E agora eu vou dormir, porque eu tô exausta. Eu vou ter dormir, né? Esperando. Então, dormir agora. Boa noite, até a próxima. Quer dizer, até daqui a pouco pra vocês. Oi, gente, são 8h30 mais ou menos da manhã. Quase 9 horas, já parei pra tomar café. E eu tenho uma péssima notícia. E todos os carregadores do ônibus estão quebrados. Tem uma tomada lá na frente que também está quebrada. Então eu não vou poder carregar o celular. Eu só pude carregar um tempinho lá quando eu estava no restaurante. Carregou só tipo 5%, gente. Foi meia hora só. Não pude ficar lá. Então, eu não vou poder ficar gravando como eu estava planejando durante a viagem. Não vou poder assistir filme, não vou poder fazer nada, não vou poder falar com a minha família. Eu vou ter que ficar sem usar o celular. Porque eu tenho que economizar essa carga. Eu vou precisar pedir o Uber quando eu chegar. Eu vou chegar tarde. Então, é isso. Esse é o último vídeo. Enquanto eu ainda estiver no ônibus. Vou mostrar pra vocês que 2 assentos pra mim, graças a Deus. Foi ótimo. Nada quer dizer, menos isso, né? Isso foi péssimo. E é isso. Até a próxima. Oi, pessoal. Eu finalmente cheguei. Tô aqui na casa do meu irmão, que eu não vejo há muitos anos. Foi muito bom rever ele, conhecer a casa dele e tá sendo ótimo. Mas, gente, a minha jornada pra cá, eu tenho que dizer pra vocês, foi um inferno. Se vocês puderem evitar o máximo que vocês puderem essa empresa Catedral, pelo amor de Deus,
Evitem, gente, porque olha, o que você vai economizar na passagem não vai valer a pena no final, tô dizendo pra vocês. Além de não ter tido como carregar o meu celular durante toda a viagem, né, eu só consegui no final ali, que eu descobri que tinha uma tomada no andar de cima do ônibus, etc. Eu tava no andar de baixo. Gente, tiveram várias outras coisas, sabe? Eu vou botar um vídeo aqui pra vocês verem. Lixo aqui no chão, que foi deixado por outra pessoa que veio antes da gente. A água não tem um pingo de água ali no bebedouro. A gente tá tendo que comprar nos lugares, né? Aqui, ó, esse lixo também não foi tirado. Não tem papel higiênico também. Assim, tava tudo sujo, o chão tava sujo, cheio de lixo, de outros passageiros que vieram antes da gente, sabe? Ninguém limpou, o banheiro não tinha papel higiênico, nem água, gente. Eles, tipo, tinham um bebedouro e esse bebedouro não tava saindo água, simples assim. Então eu tive que ficar comprando água nos lugares. E além disso, por não ter carregador, eu acabei tendo que comprar um power bank que custou R$155. Vocês acreditam? Como era a minha única opção, eu falei assim, nossa, esse power bank vai acabar sendo muito útil, já que eu não tô podendo carregar o celular toda hora, eu tinha que subir no ônibus pra poder deixar o celular carregando e demorava e tudo. Esse power bank vai ser útil, de fato comprei. Então, tipo assim, R$155 é o valor da minha passagem de volta pra Salvador, tá? Na verdade, a minha passagem de volta para Salvador, que graças a Deus vai ser com outra empresa que eu ouvi falar muito bem, chamada Itapemirim, graças a Deus, porque eu não ia aguentar de novo ir com essa catedral, gente, foi 138. Só que óbvio que eu não tive essa oportunidade de pegar as duas passagens com essa empresa, né? Enfim, acabou sendo muito pior, sabe? Os lugares que paravam eram lugares, assim, horríveis de se comer. Tipo, 30 minutos, 20 minutos, não tinha tempo de fazer nada, sabe? Eu fiquei querendo fazer o número 2, não tinha como, gente, sinceramente. Então, foi muito barril, sabe? Eu só tô dizendo pra vocês, se vocês forem viajar de ônibus em algum momento, vocês não conhecem empresas, não escolham essa empresa, tá? Porque só o que eu gastei com essa merda, com essa porcaria de carregador portátil, né? De bateria portátil, gente, já não valeu o valor, né? E das águas que eu tive que comprar, que na verdade era pra estar inclusa, já não valeu o valor, sabe? Então, óbvio que no final acho que eu não ia ter escolha, porque na verdade eu escolhi também por conta do horário. Era meio que as únicas passagens, acho que é a única passagem que eu ia conseguir sair e chegar no mesmo dia, né? Ia ser só um dia de viagem, a maioria tinha tipo pernoite de um dia pro outro, então não ia dar certo. Mas, só pra vocês saberem, e agora eu tô aqui, tô morrendo de sono, vocês estão me vendo de touca e eu vou dormir, que eu tô exausta, e amanhã eu mostro pra vocês como é que vai ser a questão do visto, tá? Da questão das digitais, na verdade, ainda não é o visto exatamente, tá bom? Beijo e boa noite. Acho que a única parte boa foi as amizades que eu fiz lá, né, que foram 3 senhores de idade muito simpáticos, que foi Joana, Rafael e Alba. Acho que eles vão aparecer um pouquinho no vídeo aí que eu gravei. E super gentis e super legais. Até o rapaz que eu tava com medo de sentar, gente, é o Rafael, você tá do lado, o nome dele é Rafael, e ele acabou sendo super simpático, super tranquilo e tal. Mas na hora ele tava bem mal encarado, assim, na hora que eu cheguei ele tava dormindo. Enfim, um beijo pra eles. Não acho que eles vão ver esse vídeo, mas enfim, foi... Se não tivesse eles pra eu bater papo ali durante aquela viagem, acho que teria sido muito pior. E agora é isso, vou dormir, porque eu tô exausta. Boa noite, até amanhã. Oi, pessoal, bom dia. Agora são 11h20 da manhã. Tô saindo um pouquinho mais tarde do que eu tava querendo, né? 1 hora de antecedência, mas como é um lugar um pouquinho distante, que
queria ter saído um pouquinho antes. Eu acordei super cedo, né? Eu achei que tava tudo tranquilo, muito papo pra atualizar, né? A última vez que eu vi meu irmão foi quando eu tinha 16 anos, agora eu tenho 27, então vocês estão vendo, né? Muita coisa pra conversar, mas acho que vai dar tudo certo. Eu tô aqui dentro do Uber e o lugar onde eu vou colocar as minhas digitais é na rua Carapuceiro, né? Que agora eu tô num bairro chamado Encruzilhada, aqui de Recife, e é um pouco distante, mas acredito que vai dar tempo sim. A moça da minha agência disse que eu preciso chegar só com uns 15 minutos de antecedência, não é necessário chegar muito cedo. Então eu acho que vai dar tudo certo e eu vou mostrando pra vocês, né, como é que vai estar o processo aí. Tô aqui com a minha pastinha com os documentos e chegando lá eu mostro mais coisa pra vocês. E uma das coisas interessantes, né, pode ser que quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que seja em outra localidade, tá? Mas nessa localidade de agora fica bem perto de um shopping chamado Shopping Recife. Então, meu irmão que mora aqui, graças a Deus, pôde me falar isso. Então provavelmente eu vou almoçar lá quando eu terminar, né? Vai ser na hora do almoço, tá marcado pra 12h20. Então dá pra eu ir andando até o shopping, então isso é bem conveniente pra mim. E é isso. No mais acrescento quando eu estiver lá. Já chamou o elevador? Como que chama? Digita o número no lugar que vai confirmar. Tu vai, porque senão não para. Entendeu? É cá. Tem que colocar o número do andar pra chamar o elevador. Ainda bem que tinha gente aqui pra me explicar, senão... Não tem botão pra chamar. Proibido o uso de celulares. Vou desligar então. Procura esse elevador. Não sei, 0? Eu tô querendo ir pro térreo. Na Solicitado não existe, tá? Então como é que eu vou pro térreo? Não faço ideia. Acho que 00. Então foi. Agora foi. Terminei, gente, o processo. Chegando no shopping. Foram 5 minutinhos de caminhada e muito pertinho. E cheguei aqui no Shopping Recife. E vou ficar aqui dando uma voltinha, né? Até eu ter fome para almoço, que eu não tô com fome, eu tomei café tarde. E estando lá eu conto pra vocês como é que foi o processo. Mas eu adiantando que foi tudo muito tranquilo, tá? Já eu vou dar mais detalhes. Bom, pessoal, como eu prometi pra vocês, fui aqui no shopping. E como é que foi lá, né? Vocês viram que logo quando eu entrei, eu já vi logo que tinha tinha um aviso, né, dizendo que não podia usar celular, nem câmera, nem nada lá dentro. Então eu já fui logo desligando, né? Inclusive, não tinha ninguém, logo quando eu entrei, assim, no guichê,
Tava bem vazio, como vocês viram no vídeo, assim, brevemente, né? E eu guardei logo o celular. Quando o rapaz chegou, que ele viu o outro rapaz que também entrou junto comigo, né? Ele já foi logo falando, não pode usar celular. E aí o rapaz guardou, então ainda bem que eu me adiantei, né? E já tinha guardado antes dele mandar. E aí, bom, o rapaz que tava lá, só tinha um rapaz atendendo. E ele foi muito simpático, gente. Muito, muito, muito simpático. Eu não tava esperando que fosse... ele falava português normalmente, porque como eu falei pra vocês, não é o consulado canadense que faz esse tipo que faz esse recolhimento da biometria. Quem faz é um terceirizado, né, que se chama, acho que VFS, e esse funcionário que estava lá foi muito simpático. Ele, nossa, pediu nossos documentos, foi lá, olhou tudo no guichezinho e depois ele deu uma senha para mim, uma senha para o rapaz que estava na minha frente, e aí chamou o outro rapaz que estava agendado antes de mim e depois me chamou. Quando ele chamou esse rapaz, que eles foram para dentro da salinha para recolher biometria, eu fiquei super preocupada porque o rapaz demorou muito lá dentro. E eles estavam conversando por muito tempo. Eu fiquei pensando, gente, eu não achei que tinha nenhuma entrevista. Eu fiquei, será que tem entrevista? Será que ele vai perguntar alguma coisa? Será que ele vai... Será que comecei a ficar pensando várias coisas. Eu falei, cara, eu não tô preparada para entrevista. O que será que ele vai perguntar? Daí eu fiquei lá, né, rezando que tudo desse certo. E quando ele me chamou, e aí eu entrei. E quando eu entrei, tipo, foi muito tranquilo. Ele só pediu a documentação e tudo mais. Aí ele falou, o rapaz que veio antes de você demorou mais porque ele começou a fazer muitas perguntas, porque tá indo sozinho para Toronto e pela primeira vez, então ele queria saber. Então ele ficou perguntando muito. Ele perguntou, será que eu posso fazer algumas perguntas para você? E eu falei, tá bom, né? Espero que se não for interferir no horário da outra moça, tudo bem. E aí eles ficaram lá conversando, foi por isso que demorou, graças a Deus. E pronto, eu coloquei minhas digitais, né, na máquina. E foi de primeira. Ele até falou assim, nossa, foi mais fácil até agora. Foi a sua, de primeira saiu. O do outro rapaz de você demorou e tudo mais. Ele foi bem simpático. Depois ele explicou, me deu um papel, uma confirmação, explicou como é que seria daqui em diante, né? Falou que ia demorar um tempo até o consulado dar um ok. Quando ele desse o ok, ia mandar uma carta para minha agência. E aí com essa carta eu ia ter que mandar pelo correio meu passaporte, pagar uma taxa para esse envio, né? Porque o passaporte na verdade vai para o consulado lá em São Paulo, tá? E a taxa para minha localidade, já que eu tô em Salvador, né? Ai, gente, tô com raiva disso aqui. Já que eu tô em Salvador, ficou R$250 essa taxa. E eu tô agora aqui na livraria, né? E você pode pagar o regular, que demora 3 dias úteis para enviar, ou você pode pagar o Sedex, que chega em 24 horas, né? Ele falou que o prazo, já que eu tô em abril e agora eu tô em janeiro, final de janeiro, já o último dia de janeiro, literalmente 31 de janeiro, tá um pouco apertado, então eu tenho que ver, né, se vai ser necessário pagar o expresso. Mas ele disse que acha que vai dar tudo certo, que dá sim, que tem tempo. E agora são algumas semanas até eles mandarem, né, essa carta, comparecer aceitando ou negando. Mas eu acredito que vai sim ser aceitando, acho que vai dar tudo certo. E no mais eu vou contando pra vocês, né, como é que foi tudo. Vou dar uma rodada aqui no shopping agora. Quando eu cheguei lá, gente, só curiosidade, né, eu cheguei na recepção, assim, do prédio, não tava nem no lugar, na terceirizada. A moça perguntou assim, você é a Amanda? Eu fiquei super assustada, eu falei assim, sou. Eu fiquei, sabe que eu estou atrasada? Ela falou, gente, já estavam ligando, perguntando de você. Eu falei,
Eu cheguei, mas não era meio-dia e 12, meio-dia e 20, eu cheguei 11h50. Se aconteceu alguma coisa, ela falou, não, você chegou no horário, eles só estão querendo mesmo adiantar o processo. Eu falei, ai, tá bom. Aí foi só um sustinho mesmo, mas depois deu tudo certo. E aí pronto, né? Eu mostrei pra vocês o elevador meio doido que tem lá, né? Vocês já sabem agora que o térreo é 00, tá? Ninguém falou, não tinha nada mostrando isso. Eu meio que olhei os andares que tinham lá e meio que deduzi que seria 00. Pra poder descer e foi isso, galera. Eu vou agora dar uma rodada aí, o que tiver de interessante eu mostro pra vocês. Daí eu vou, provavelmente, depois que eu almoçar, eu volto lá pra casa do meu irmão, passo o dia lá, o resto do dia lá, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos que vamos. Galera, algo muito importante que eu não mencionei e que eu lembrei que eu preciso mencionar agora editando esse vídeo é que durante a conversa com o funcionário que recolheu minha biometria, ele mencionou que existe uma lista negra de agências de intercâmbio. E ele perguntou qual era a minha agência e ele falou, tudo bem. A sua não tá na lista negra, não. Ele falou, se tivesse eu também não diria, mas que ele era meio engraçado, né? Mas enfim, ele falou, se tivesse também não diria, mas eu provavelmente ficaria calado, né? E aí ele falou que tem essa lista. Eu não faço ideia de quais são as agências que estão nessa lista negra, né? Que eles provavelmente colocam alguma observação quando pessoas dessa agência vêm, mas para vocês ficarem cientes, né? Para pesquisarem bem a agência de vocês, caso vocês queiram passar por esse mesmo processo, para ver, porque provavelmente agências até famosas no mercado podem ter um nome sujo para eles, né? E isso vai impedir o seu visto de ser aceito. Então, fiquem atentos com relação a isso. Olha o que eu achei aqui, esse livro, Os Árabes. Olha o tamanho, gente. Enorme. Uma história. Mas não vou mentir pra vocês. Eu super leria um livro assim, sabe? Acho que pra gente falar sobre alguma coisa tem que entender primeiro, né? Parece ser super completo. Amém. Esse shopping se parece muito com um shopping lá de Salvador que chamava-se Iguatemi. Eu continuo chamando de Iguatemi. Agora chama-se Shopping da Bahia, mas sempre foi... Por um bom tempo ele foi Shopping Iguatemi e eu continuo achando que aquele shopping ali é Iguatemi. E é isso, né? Todo mundo já se acostumou e eu não. Mas lembra muito, assim, a forma como o shopping sabe? Gente, eu retiro o que eu disse, tá? Esse shopping aqui não é parecido com o Iguatemi. Tá, ele parece em estrutura, mas ele em tamanho não tem nem comparação. Eu estou completamente perdida nesse shopping. Ele, parece pequeno, mas aí você vai entrando e vai dando em mais corredores e mais corredores. Já dei voltas aqui, voltando para o mesmo lugar diversas vezes. E seja o que Deus quiser, eu tô tentando voltar pro mesmo pet shop por onde eu entrei, mas tá difícil. Vou levar esses petiscos aqui de gato, porque meu irmão tem 2 gatinhos muito fofinhos. E eu queria muito levar da marca Faro, mas eu não achei aqui, infelizmente, nesse pet shop. Então, vou levar dessa marca aqui, que também é muito boa. A Faro é uma marca que é bem baratinha, mas é muito boa, assim, em questão de qualidade assim, baixo em corante e tudo mais, sabe, gente? Então, por isso que eu gosto bastante, mas é bem difícil de achar. Mas fica aí a dica pra vocês. Essa marca é boa, tá? Podem confiar. Agora são 2h30 da tarde e eu tô voltando pra casa do meu irmão. E vou falar pra vocês, gente. Peguei o Uber pra vir pra cá, né? Isso é algo que eu já tinha percebido desde a outra vez que vim pra cá com 16 anos de idade. Que é um babado. E é o seguinte, gente,
decisões aqui. Decisões aqui são muito lindos. Gente, juro pra vocês, até os atendentes das lojas lá do shopping, eu arrisco dizer que todas as lojas que eu fui tinham um atendente gato. Juro pra vocês. E além de conta, chega a ser meio sem graça, assim, sabe? Tipo, o que tá acontecendo? Nossa. Mas isso desde a outra vez que eu vim pra cá. E dessa vez eu confirmo de novo pra vocês. Que, de fato, é assim. Cheguei aqui. Tá. Boa tarde. Oi, menina. Tudo bom, menina? Tá bom, reunião. Bom, agora eu vou contar pra vocês um pouco de como foi depois dessa gravação. A minha prioridade era aproveitar pouco tempo que eu tinha com meu irmão, então a gente ficou assistindo um filme, a gente assistiu uma sériezinha boa no Disney Plus, a gatinha dele aí do lado, como vocês viram. E de noite a gente saiu pra jantar, a gente comprou esse hambúrguer, tava muito bom, de salmão. Esse cafezinho ali perto do lugar onde ele mora. E tava muito gostoso, conversamos, botando os papos em dia, né? E fomos pra casa, dormimos. E no dia seguinte, teve café da manhã, brunch, né? Com esse iogurtezinho aí que é feito pra casa, o lugar que a gente foi. Eu vou tentar achar o nome dos locais que eu fui pra colocar aqui pra vocês. Esse iogurte estava muito gostoso. E aí tinha várias etapas. Depois desse iogurte tinha um sanduíche. O amigo do meu irmão tava lá, acompanhou a gente. E foi bem legal. Tá aí o sanduíche que eu comi depois. Tava bem gostosinho também. Com café, o cappuccino. A gente ficou meio saber assim, pra onde ir, então a gente acabou indo pra esse parque. Vou colocar o nome do parque, diz que é um parque relativamente novo lá em Recife. E achei bem legal. Era uma rua que eles resolveram transformar em parque, né? Essa parte do lago. Foi bem agradável, vocês vão ver o que a gente viu. Eu acabei vendo umas capivarinhas. Fiquei bem feliz em ver as capivaras. Que coisa mais fofa, meu Deus do céu! Ai, uma capivarinha! Oh, meu Deus! Que linda! E olha, os pés dela são tudo assim, meio molhado, meio... Tá molhada. Não, mas tipo, parece que é reluzente, sei lá. Mas é porque tá molhada, tipo, é couro mais liso, sabe? Ela tem membrana assim, ó, Tem, entre os dedos, entre as nadam, patas. Porque elas nadam. Elas Não sabia que elas nadam. tinham assim, não. Elas não. Muito fofa, cara. E comendo matinho. Que linda. Que linda. Bom, gente, depois disso, eu fiquei um bom tempo aí só olhando as capivaras, né? Meio que atazanando as coitadas. De longe, né? Claro, né, gente? Lá em Salvador não é tão comum encontrar elas assim em local aberto, né? Então, por isso que eu fiquei bem interessada em ver elas, principalmente que eram filhotinhas, né, gente? Ai, pelo amor de Deus. E aí, continuamos caminhando aí por esse parque. Tava bem vazio, era dia de semana, né? Era dia de semana. Aliás, não, gente, era um sábado, desculpa. E eu vi essa parte um pouco triste dessa questão do parque, mas depois me explicaram que, na realidade, toda a ideia desse parque aí era que fizesse a revitalização desse rio, né?
Eu vi as capivaras aí nesse local bem sujo, bem poluído, fiquei bem chateada. Mas depois eu vi também que tinha uma galera já fazendo a limpeza dos rios, né? Como vocês podem ver no vídeo que eu tirei aí depois. Tem umas pessoas limpando. Eles estão limpando. Estão tirando uma parte do lixo, né? Tá limpando tudo que já tirou. Bom, depois que a gente saiu de lá do parque, o museu do estado, né? Do estado de Pernambuco é aqui pertinho, então a gente veio andando. E eu acho que não tá aberto por enquanto, mas daqui a 3 minutinhos vai abrir. E a gente vai dar um pulo lá. Acho que não tem uma exposição itinerante no momento, provavelmente, mas vai ter a exposição fixa, né? E aí eu mostro pra vocês. Uns gatinhos aqui, ó. Lá em cima também. Muito lindinhos. Tinha um pretinho que passou por aqui, mas já foi embora. Olha ele ali. Acho que não dá nem pra ver, né? Ele meio que se mistura junto com a porta, mas ele tá ali. E essa gatinha aqui muito fofa. Olha, eu tentei dar um carinho nela, mas ela não gostou muito não. Quando o museu abriu, a gente recebeu as orientações dos funcionários, né, do museu, explicou como era a exposição. Ela deu um adesivinho pra gente entrar, a gente não pagou nada pela entrada. E foi isso. Agora vocês vão ver as minhas observações sobre as artes que a gente viu. Eu vou mostrar pra vocês a minha favorita, que foi essa aqui, gente. Olha a pele dessa senhora. Olha. E alguém fez isso com tinta, esse artista, né? Ele fez com pinceladas. Os detalhes da pele dessa senhora, tipo, as rugas, dá pra ver perfeitamente. E também numa paleta de cores que não é uma paleta de cores de cor de pele, né? Que pra mim dá todo um toque surreal. Olha isso. Amei mesmo essa obra aqui. E essa também aqui tá incrível. Se vocês pudessem ver os detalhes, olha. Perfeito. Quadro que é na madeira. Olha o tamanho. É maior do que eu. Muito mais alto do que eu. Dá pra ver a madeira. Isso aqui é madeira. Madeira escura mesmo. Incrível. Eu sou uma pessoa apaixonada por arte, então eu fiquei aí olhando cada uma das telas, né, do meu ambiente. Realmente dei uma boa olhada na exposição e achei tudo muito interessante, muito lindíssimo, e gostei de aprender um pouco mais também sobre a cultura de Recife. Bom, mas depois disso eu precisei ir para casa do meu irmão, né, me arrumar para ir para a rodoviária. E essa sou eu chegando dentro do ônibus na rodoviária. Já cheguei meio que fazendo bagunça, eu acabei derrubando, né, uma garrafa de água, molhando o ônibus todo. Nessa hora aí, né, que vocês podem ver, eu soltei um palavrão. Aí eu me sentei e fiquei tentando ligar o microfone que eu comprei justamente pra isso, mas ele não funcionou, tá, gente? É isso. Perdoe a minha cara, porque dessa vez eu não coloquei maquiagem fixa. Eu falei assim, foda-se, eu só quero ficar confortável, porque são muitas horas. Porque nasce tem uma camada de maquiagem na minha cara. Então, eu tô desse jeito, mas só atualizando vocês, agora são 17 horas.
e estou saindo da rodoviária pontualmente no horário marcado. Então tudo já melhorou. Tudo já melhorou. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Entrada USB para carregar o celular. Sim, eu vou testar, ainda não testei, mas eu tenho quase certeza que está funcionando, porque já tinha me falado que a certeza realmente muito boa. Gente, só de chegar aqui já foi outra coisa, sabe? O ônibus limpinho. Ai, conferiram o meu nome, pediram documentação na frente. Foi maravilhoso, sabe? E dá pra ver que tem muito mais espelho, as poltronas são mais confortáveis. Você já veio aqui perguntar, falar algumas coisas, mandou de botar o cinto de segurança, que tinha vinha lá atrás e tudo mais. Não, tô tranquilo. Eu acho que essa viagem de volta vai ser bem tranquila. Já tô com saudade do meu irmão, gente. Ele se conectou tanto, foi tão pouquinho tempo, mas foi muito bom poder ver ele aqui no Canadá, né? Que aí vai ser mais longe ainda. Foi bem legal a minha estadia em Recife, foi tudo muito tranquilo. Hoje foi um dia que, como vocês podem ver, meio chuvoso, né? Não foi um dia com muito calor, foi um dia mais tranquilo, não foi, foi agradável para andar na rua, para ir no museu e tudo mais. Então foi um dia bem agradável para dormir, para viajar, bem tranquilo, graças a Deus. Acho que os dias de cão já provavelmente terminaram. E agora a gente vai passar um pouquinho de dia de princesa. Agora a gente vai passar um pouquinho de masculinidade, né? Trabalhar um pouco. É isso. Estou atualizando vocês em relação à viagem. Eles disseram que a próxima parada provavelmente vai ser umas 23 horas lá em Aracaju. Pra gente fazer um jantar, etc. E também trocar de motorista. Então, daí a gente já sabe que provavelmente vai ser uma viagem bem pontual, porque na viagem de vinda eles pararam em muitos lugares o tempo todo e isso atrasava bastante. Mas essa vai ser, já é um lugar bem próximo de Salvador. Então, a gente não vai parar daqui até lá. Provavelmente a gente vai adiantar bastante a viagem. E é isso. A gente seguiu viagem e depois às 18h45 a gente teve a primeira parada. Eu comprei um sanduíche de queijo, presunto e ovo frito, só pra encher a barriga mesmo. E vamos que vamos, voltamos pra viagem. Aprovação que a gente passa. São agora 8 horas da manhã. Estou saindo de Camaçari, que é uma cidade próxima a Salvador. A próxima parada já é Salvador. Provavelmente vou chegar no horário certo, que é 9 horas, né? No horário que tinha na passagem. Estabelecido que estava estimado para a gente chegar lá. E vou falar pra vocês, cada aprovação que a gente passa, gente, porque assim, em relação à empresa de ônibus, não tô nada a reclamar, né? Assim, posso até dizer que de fato tiveram muitas paradas, eu achei toda hora, terminou. Não tem necessidade, mas enfim. Mas no fim das contas deu tudo certo, mas o que não foi bom dessa vez foi um filho de rapariga que estava sentado atrás de mim, botando a música sem fone de ouvido. 2 horas da manhã, tudo escuro, todo mundo tentando dormir. E o alecrim dourado, tá entendendo? O alecrim dourado botava música, botando pagode pra tocar. Swing baiano.
fala. Olha, se fosse em qualquer situação, gente, eu tinha brigado. Mas aqui, tenho medo, tô sozinha, né? Sabe, parecer uma pessoa um pouco baixa astral. Mas eu vou falar pra vocês. Se fosse outra situação, eu já tinha xingado até a última geração desse ser humano. Eu vou te falar. E não foi só nesse horário não, foi o tempo inteiro, toda hora. Entendeu? Ligando a celular e botando música. Ai, Senhor. Eu tenho essa cara de calma, mas eu tenho um lado muito chato, tá? Chato não, um lado justo, né? Vamos ter um pouco de senso. Só acho. E aí foi isso, gente. Mas ele já foi embora, graças a Deus. Demorou, viu? Demorou. Podia ter ido embora mais cedo. Mas foi embora. E aí tinha esse cara lá e conversava também alto, ficava rindo. Atrás de mim, tinha que ser logo atrás de mim. Rindo, conversando alto, todo mundo tentando dormir, ele lá falando. Ai, gente, eu vou te falar. Tem gente que não sei pra quê, sabe? Não sei pra que existe, mas enfim, acabou, já foi embora. E agora eu tô indo pra Salvador. E meu pai parece que já tá lá na rodoviária esperando. Foi um pouco cedo demais, né? Eu falei que era 9 horas, ele chegou 8. Mas, enfim. Parece que ele vai me levar pra casa. E vai ficar tudo certo. Eu tô doida pra escovar o dente. Tô aqui sentindo meu próprio bafo. Mas assim, tem até água na torneira, mas é uma água esquisita, quente. A água do banheiro daqui não é legal pra escovar o dente. Então, vou deixar pra fazer isso quando eu estiver lá, quando eu estiver em casa. Tomar um banho. Minha cara tá oleosa. Pronto. E é isso. E o resto do domingo, nada. Não sei, descansar. Ficar em casa. Esse é meu plano. É isso, galera. Cheguei, tô aqui no carro do meu pai. Que horas são? 9 horas, em ponto. 9 horas, em ponto. Foi bem pontual a chegada. Mas é meu pai. É meu pai. E é isso, voltando pra casa, dando pra escovar o dente, tomar banho. Meu pai tá me dando esse porra aqui, porque se eu combinasse com ele, ele dá uma orientação melhor pra viagem não ser tão cansativa, exaustiva, estressante. Ok. Da E próxima foi isso, vez, gente, eu minha vou- viagem pra Recife. Foi isso, gente, minha viagem pra Recife. Vocês puderam acompanhar, ver tudo. E é isso, espero que tenha dado dicas úteis pra vocês. O que fazer e não fazer. Até a próxima. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vim aqui para dizer que o meu visto saiu. Na realidade, não é que ele tenha saído, mas depois que eu entrei com a biometria, depois que eu entrei com o meu exame médico, né, minha resposta médica, eles mandam um parecer que pode ser positivo ou negativo, e o meu parecer foi positivo. E esse parecer saiu no dia 13 de março. Então vocês podem ver aí vocês conseguem ver desde o dia 31 de janeiro, que foi o dia que eu coloquei a minha biometria, quanto tempo se passou até sair esse parecer, né? A minha agência disse que, na realidade, o meu parecer saiu até cedo. Elas disseram que estão acostumadas a que isso demora um pouco mais, né? Então, elas estavam esperando que fosse chegar no final de março ou até no início de abril. Mas o meu chegou no dia 13 de março. Então, foi um resultado bem bom, né? No meu caso, não sei se para vocês será da mesma forma, mas vocês conseguem ter uma ideia, pelo menos, de como aconteceu para mim, né? E aí, depois disso, eu entreguei o meu passaporte para minha agência,
E aí a minha agência mandou esse meu passaporte pelo correio. E eles fizeram isso através do SEDEX, porque é um documento muito oficial que precisa de um rastreamento e tudo mais, então, e também precisa que chegue mais rápido por lá. Então, por isso tem que ser usado o SEDEX e aí é um pouco mais caro o envio. No final, o SEDEX mais o serviço, né, do correio, deu R$ 319 esse envio. E depois, para mandar de volta, fica a cargo do consulado, né? E aí o tempo de eles mandarem de volta, né, que eles vão estampar o visto e mandar de volta, aí já é um tempo que não temos noção de quando será, mas ela diz que costuma ser cerca de 5 dias úteis, né, para eles enviarem de volta. Então, eu tô esperando que o meu passaporte chegue talvez no final de março, início de abril, primeiros dias de abril, né? Essa é a minha expectativa. Então, com esse parecer, eu não sei ainda o número do meu visto, que era uma coisa muito importante, que eu tô esperando esse número de visto para fazer uma série de coisas, desbloquear o meu chip de celular, que eu encomendei com o Chip Canada, para poder eu já ter um número canadense já cadastrado no meu currículo. Eu sei que isso vai me dar muito mais credibilidade na hora de me cadastrar para empregos, né? Inclusive também para botar no meu currículo o número do visto, porque isso dá uma segurança maior para eles de que já tá tudo certo e que eu só tô esperando que eu já estou prestes a entrar no país, né? Mas, infelizmente, vou ter que esperar um pouquinho mais. Mas estou feliz de todo modo, porque aconteceu meio que mais rápido do que geralmente acontece comigo. Eu tô com uma voz meio estranha porque eu tô gripada. E aí, por isso, eu tô meio com essa voz meio tapada, né? Mas, enfim, já tô me cuidando. E é isso, galera. Com essa atualização, eu finalizo aqui o vídeo pra vocês. Deu pra vocês terem uma ideia muito geral aí de tudo, como é que funciona a questão do visto, né? Provavelmente eu não vou gravar quando o passaporte chegar, mas se eu ainda estiver editando o vídeo no momento que o meu passaporte chegar, eu vou colocar aqui escrito quando foi que ele chegou, a data que ele chegou pra vocês. Senão vai ficar aqui em branco mesmo. E aí vocês vão ter esse vídeo postado antes da chegada do meu passaporte. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e tudo de bom pra vocês. Se resolverem ir pro Canadá, fazer o visto de estudante, toda sorte pra vocês no processo de vocês também, tá? Beijo.